A tua voz traz conforto e calma. Tua presença de carinho nos orienta o caminho. Você é luz, paz e alegria, é compaixão, amor e harmonia. Irmã Judicéia de Maria, Irmã Judicéia de Maria, missionária do Cristo, trabalhadora fervorosa, traz em seus passos a beleza das rosas, traz em seus passos a beleza das rosas. Você é luz, paz e alegria, é compaixão, amor e harmonia. Irmã Judicéia de Maria, Irmã Judicéia de Maria. Pai amado Senhor Jeová, Mestre Senhor Jesus, amado mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Senhor Jesus, grandioso é o projeto da vida que com tanto amor e zelo nosso Pai planejou para cada um de nós. E somente em seus caminhos, Senhor, conseguiremos realizar os propósitos a nós designados. Somente com o Teu Evangelho praticado conseguiremos chegar ao reino de Deus. Pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores com nós mesmos e com o nosso próximo. Que possamos levar a boa nova em nossos atos para sermos um reflexo iluminado dos vossos ensinamentos. Querido mentor Paulo de Tarso, gratos somos pelos teus cuidados de Pai, que nos apresentaste a doutrina espírita para que, com o véu retirado da cegueira espiritual e visualizando as verdades celestiais, consigamos com força e compreensão passar por nossas provas e expiações esperançosos. Pedimos, Senhor Jesus, nosso mensageiro da paz, que fique conosco durante esse estudo, para que possamos, com atenção e entendimento, compreender melhor a vida espiritual. Com suas luzes douradas, Senhor, ilumine nossa irmã, responsável a ministrar a palavra desta noite. Como é maravilhoso estarmos em vossa presença, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 ao 22. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que assim seja. Bom, mais uma vez, boa noite, irmãos. Por favor, se o som estiver baixo, me avise. Desculpem novamente o atraso.
Agradecer mais uma vez o apoio de Ana Clara. Conforme colocado aí no versículo lido pelo nosso irmão José Martins, ensinamentos novamente do nosso mentor Paulo de Tarso. Tá baixo, gente? Só um minuto. Tá melhor assim? Tá mais alto? Ou continua a mesma coisa? Tá bom? Ah, então tá bom. Obrigada. Como colocado aí pelo nosso irmão José Martins na leitura do versículo de hoje, até como ensinamento, seguindo sempre o que foi colocado pelo Cristo, não só nas palavras, mas também nas atitudes, que acho que nada melhor para um ensinamento do que a atitude, né? O Cristo, ele se colocava sempre próximo daqueles que ele queria atingir, digamos assim, né? Chegar perto e trazer para próximo dele. Então, quando ele queria estar com os humildes, ele se colocava como humilde para se aproximar daqueles que necessitavam do seu alimento. E assim nós temos que fazer também, né? Quando nós, muitas vezes, olhamos para o outro com certa superioridade por achar que sabemos mais. O que nós temos de conhecimento hoje, na verdade, não significa que nós somos mais do que o outro, muito pelo contrário, significa que nós temos mais responsabilidade sobre aqueles e também sobre nossas atitudes. Então, tendo visto o conhecimento que a gente tem que, digamos assim, apagar um pouco, na verdade, né, colocar o ego de lado e se aproximar daqueles que precisam do pouco conhecimento que nós temos e dividir com eles o que não só o que nós sabemos, mas também o que nós temos, e o que nós temos não de material, mas também de espiritual. Dividir realmente nossas energias, né? E nossas atitudes. Como eu disse inicialmente, nada melhor para passar um ensinamento do que uma atitude, assim como os responsáveis fazem com os filhos. Nada melhor do que você se comportar perto do seu filho como você quer que ele seja, do que você falar, né? O comportamento, a ação, sempre conta muito mais. Então, por vezes, nós temos que nos fazer de algo para conseguir se aproximar daquele que precisa de uma palavra, de um carinho, de um afeto, de um ouvido, principalmente. A gente sempre acha que o outro precisa ouvir, na verdade, muitas vezes o outro precisa ser ouvido. E a gente esquece que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso é sinal de alguma coisa, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2, no capítulo 4. Na semana passada, Ana Clara encerrou o item, foi até um item longo, da encarnação dos diferentes mundos. E hoje nós vamos dar início ao capítulo da transmigração progressiva, na questão 189. Para a gente começar, eu fui dar uma olhada o que significa transmigração. Nessa língua que a gente fala que não é nada fácil, chamado português. Então, nós temos 2 colocações, digamos assim, para essa palavra, né? A transmigração, enquanto verbo, ela significa que é mudar de um lugar para o outro. Mas nós também temos a transmigração enquanto doutrina filosófica, que vai se aproximar até um pouco do que a gente vai colocar aqui. Enquanto doutrina filosófica, a transmigração tem origem na Índia, e depois ela foi passada para o Egito, e posteriormente ela foi levada para a Grécia pelo filósofo Pitágoras. Pitágoras, ele viveu de 570 a 495 a.C. E nessa ideia que Pitágoras levou para a Grécia, ele
que ele puxou do Egito, porque ele ficou um tempo estudando no Egito, ou ele era do Egito, se eu não me engano, ou ele estudou um tempo no Egito, e depois ele foi para a Grécia. Eles tinham uma ideia que eles chamam de metempsicose, que a alma ela pode migrar dos corpos humanos num projeto de reencarnação, mas que ela poderia também migrar, não só para corpos humanos, mas para animais e plantas. Posteriormente, Platão, que viveu por volta de 348 até, não lembro agora exatamente a data, antes de Cristo, 348 a... não lembro realmente, antes de Cristo, mas eu sei que o início, o nascimento dele foi por ali. Ele puxa uma ideia mais original, que vinha dos indianos, que eles acreditavam na migração da alma de um corpo humano para o outro, para outro corpo humano, né, que estivesse nascendo novamente. Que estivesse nascendo, não novamente, mas estivesse nascendo. E não necessariamente com esses moldes que a gente tem hoje no Espiritismo, mas por que eu entrei nessa pauta? Só para a gente lembrar sempre, como é colocado lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que Sócrates e Platão tiveram ideias, né, iniciais para o Espiritismo, para o cristianismo até, né, antes mesmo de Cristo. Então, para a gente ver como esse projeto de revelar, trazer a terceira revelação, de revelar sobre o projeto de reencarnação e sobre a justiça divina, que é o projeto de reencarnação, ela não é de hoje. Ela já é colocada em culturas, em religiões, até mesmo antes do cristianismo, e que posterior também ao cristianismo, foi sendo modificada e manipulada pelos homens, e que hoje, através do espiritismo, a gente consegue ter essa revelação, né? Toda essa explanação que a gente tem com o espiritismo, com um pouco mais de detalhes sobre isso. Vou só colocar um ponto que eu achei muito interessante até, enquanto eu estava pesquisando sobre isso, é que eu vi alguns trabalhos de filosofia, tanto da USP quanto de uma outra universidade federal. Universidade Federal, acho que da Paraíba. Que um trabalho de conclusão de curso, tá? TCC, monografia. Falando sobre esse tópico de transmigração da alma e reencarnação, que eles estão fazendo uma análise comparativa do hinduísmo e do espiritismo. E o que eu achei muito interessante é que, para uma formação de psicologia, e eu acho que um outro de teologia, se não me engano, fazer um trabalho acadêmico abordando essa temática que é tão próxima, né, hoje da nossa realidade, da realidade da nossa religião. Mais uma vez, provando como a ciência vem se aproximando cada dia mais do conhecimento, não só do conhecimento religioso, mas do conhecimento das leis naturais, né, das leis divinas. São as leis de Deus. Então, vamos lá. Questão 189. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Então, nós temos consciência do eu desde que o espírito nasce, é formado? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, fazendo um quadro comparativo até do momento em que nós reencarnamos e que um neném olhando friamente, né? Digamos que a gente não tenha essa consciência de que o neném é um espírito com um histórico. Quando a gente olha para um bebê, a gente enxerga ele como que uma caixinha vazia, vamos colocar assim, né? Porque ele ainda não tem consciência de nada.
do que ele é, de como vai ser a vida, ele não tem consciência de nada disso. Assim também é quando nós, espíritos, nascemos. Nós não temos uma consciência disso. Nós também temos essa fase infantil, vamos colocar assim, né? Como os irmãos colocaram aqui. Em que nós agimos por instinto, assim como acontece com bebês. Nós agimos por instinto e depois, com o passar das vivências, das reencarnações, é que nós vamos criando mais consciência do ser e do que nós somos. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Os irmãos respondem: o da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Então, assim como a gente colocou na outra resposta, né? O nosso estado é semelhante ao da infância na vida corpórea. A gente só vai desabrochando do conhecimento, como nós somos, porque por mais que estejamos todos caminhando e aspirando à perfeição, cada um é de uma forma. Assim como nós vemos os nossos irmãos mais desenvolvidos, com quem temos a possibilidade de ter contato e a felicidade de ter contato, nós vemos que irmãos, cada um, por mais desenvolvido que seja, cada um tem o seu jeito, cada um trabalha voltado mais para uma área, cada um tem uma forma de lidar com a gente. Mas isso também foi sendo desenvolvido individualmente. Como nós também estamos aqui nos desenvolvendo individualmente. 191. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Os irmãos respondem: infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Então, para a gente ter consciência de que até os selvagens que nós temos aqui, eles já têm um certo desenvolvimento. Digamos assim, que eles estão próximos aí de uma adolescência, né? Porque eles já conseguem, perdão, eles já carregam paixões, né? Eles já conseguem nutrir paixões. Então, quer dizer que não estão mais naquela fase tão inicial, né? Tão... perdi a palavra, gente. Quando o neném acaba de nascer. Mas, enfim. Não estão mais tão naquela fase tão inicial. Eles já carregam alguma coisa ali. E que isso que eles carregam já dá essa capacidade de nutrir paixões. Então, por aí nós já vemos que nós já começamos a desenvolver de maneira muito instintiva. E depois, então, é que nós vamos desenvolvendo a parte moral, né? Do conhecimento e do ser. Do ser que eu digo da formação do eu, né? 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Até porque nós temos que ter sempre em mente que a paixão que os irmãos colocam aqui é realmente o agir por instinto, sem raciocínio. E isso não cabe nos espíritos perfeitos. Porque eles não agem mais assim, por paixões, porque são movidos por um sentimento desenfreado, seja porque... E a paixão que ele coloca aqui, que os irmãos colocam aqui, são as paixões que nós temos com relação à matéria, com relação até a obsessão e sentimento de posse que nós temos pelo outro. Não é essa paixão romantizada que nós temos, né? Que até quando se trata de sentido romântico não é muito saudável.
Então, aqui nós já vemos que o fato dele ter um desenvolvimento não quer dizer que ele seja perfeito, não no sentido da perfeição. São um sinal de atividade e de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, voltando novamente ao que nós já falamos, na vida primitiva, a nossa consciência e a nossa inteligência ainda são bem limitadas. Nós vamos desenvolvendo isso. E é por isso até que ele coloca a palavra desenvolvimento. Na nota. A vida do seu espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corpórea. Ela passa gradualmente do estado de embrião ou de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o espírito nem declínio nem decrepitude, como na vida corpórea. Então, como os irmãos colocaram aqui, até a nossa vida espiritual ela passa por fases. Não necessariamente que a imagem que o nosso perispírito está carregando ali do nosso espírito seja de uma criança, mas é nas atitudes, no comportamento que os irmãos estão fazendo essa comparação aqui. Com relação ao nosso comportamento, ele vai desde um comportamento como se fosse uma criança até a fase adulta, que é quando o espírito se torna um espírito perfeito. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento. Então, novamente, os irmãos colocam para a gente que nós temos o início enquanto espíritos, enquanto criação, mas nós não temos o fim, como acontece com a carne. O espírito, ele é eterno, como nós já estudamos lá no início do livro dos Espíritos. A nossa vida espiritual, ela não cessa. Ela não cessa. E que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos. Como também nós já vimos nesse capítulo, né? A nossa necessidade, enquanto de evolução espiritual, é não só de reencarnar. A gente sempre pensa em reencarnar aqui na Terra. Não, nós podemos ter encarnado inicialmente em outro mundo, depois ser vindo para cá. Nós já podemos e possivelmente já tivemos outro gênero em outras encarnações. E dependendo da nossa evolução, nesse processo que estamos passando agora, nós podemos continuar aqui ou não. E posteriormente, também continuando aqui, podemos ir para outro mundo. Então, o nosso processo evolutivo, como é colocado aqui por eles, é como o irmão colocou aqui, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento. Olha quanto tempo, enquanto espíritos, nós perdemos nessa infância. Nós insistimos em fechar os olhos, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. E mais uma vez a gente retorna ao assunto que nós temos visto muito na terça-feira, com o estudo do livro Transição Planetária, que é essa janela de oportunidade que nós estamos tendo agora com essa transição do planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É um momento em que nós temos que, sim, como foi colocado até no estudo da palestra de ontem, de domingo, né, de repensar as nossas atitudes, de pensar nos nossos objetivos enquanto espíritos, porque às vezes nós, por exemplo, Ano Novo, que foi algo que nós passamos agora, né? Ano Novo do calendário romano. A gente sempre tem o costume, pessoas têm o costume de fazer metas, que esse ano você não quer trocar de emprego, você não quer entrar na faculdade,
esse ano eu quero fazer uma atividade física, cada um bota uma meta, né? E na nossa vida espiritual? Qual que é a nossa meta? Qual que é a minha meta? Até mesmo para esse ano, que fica algo mais próximo. Não estamos nem falando dessa vida, né? Porque a gente fica sem sem ver o ponto final, porque a gente não consegue ter ainda essa perspectiva. Mas vamos colocar assim, final do ano, até o final do ano, o que eu quero ter melhorado? E a gente pode começar por coisas pequenas do dia a dia. Até o final do ano, eu quero participar mais dos estudos, eu quero ser mais ativo no estudo. Até o final do ano, eu quero, pelo menos todo dia, fazer uma leitura, nem que seja um versículo. Se é muito difícil para mim ler um livro ou ler um capítulo, o que eu posso fazer de pequeno no meu dia a dia que possa me ajudar a sair dessa infância? Os irmãos mesmo nos orientam e nos falam diversas vezes que tem coisas que eles não podem ainda passar para a gente, e que eu digo não só aqui nos livros, mas também para quem tem oportunidade de ter contato com os irmãos através da manifestação mediúnica. Por vezes eles nos dizem: vocês, não adianta eu te explicar isso, você não teria entendimento. Não adianta eu te dizer isso agora, você não vai ter maturidade para compreender. Então, nessas pequenas coisas que nós temos que ver e aproveitar esse período que nós estamos passando, o que eu posso mudar no meu dia a dia que pode me ajudar a parar de me arrastar nessa infância espiritual. Porque é isso que a gente tem feito ao longo de encarnações. Vivemos na infância. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma oportunidade de progresso. Do mesmo modo que cada existência corpórea se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias em que não produzem nenhum fruto. Na do espírito, há existências corpóreas que não lhe trazem nenhum resultado, porque não as soube aproveitar. Então, olha só que triste essa situação que a gente carrega, né, para nossa existência, para nossa vida espiritual. Além da gente ter noção aqui, quando os irmãos falam do tempo, de como a noção de tempo é diferente da nossa noção de tempo. Até tem um ditado que as pessoas sempre usam, né? O tempo de Deus ninguém conhece. As coisas acontecem no tempo de Deus. Realmente, o tempo de Deus, só Ele tem conhecimento. E nós podemos perceber que o tempo dele é totalmente diferente do nosso. Para ele, isso que a gente está passando aqui em um dia, né? Vai ver, não é nem um milésimo de segundo do que a gente tem de concepção, né? De tempo. Na verdade, até é bem diferente. E aqui os irmãos colocam que, por vezes, nós perdemos muito essas oportunidades. Que nós estamos aqui numa vida, numa oportunidade de existência corpórea, e o que nós estamos fazendo com elas? Está sendo mais um dia daquele que a gente passa sentado no sofá, mexendo no controle remoto? Ou está sendo mais um dia daquele que a gente levanta e decide fazer alguma coisa para mudar melhor, para mudar para melhor a nossa casa, ou seja, para melhorar o nosso trabalho, o nosso estudo? Então, a gente sempre tem que trazer essas concepções, fazer essas analogias da nossa vida corpórea para a nossa vida espiritual. Até quando eu vou ficar no ócio, até quando eu vou ficar aqui parado, do que isso vai adiantar, né? Até quando eu vou ficar esperando. Então, a gente tem que ter um pouco mais de reflexão sobre isso, sobre a nossa existência, para saber o que estamos aguardando para começar a fazer aquelas mudanças que nós vimos no estudo de ontem, né? O que tempo é esse que a gente tanto espera? Tudo tem seu tempo, tá? Realmente, tudo tem seu tempo, mas assim, quando a coisa para ser feita depende da gente, será que tem que esperar muito mesmo?
É igual o pessoal fala assim, fulano vai entrar de dieta, então vai ser na segunda. Mas por que na segunda? Se a pessoa está precisando se cuidar, por que ela tem que esperar a segunda? Por que ela não entra amanhã na dieta, né? Então, por que a gente não pode mudar uma atitude nossa, da nossa vida espiritual, hoje? E a gente fica sempre postergando isso. A gente vai postergar até quando? A gente não tem nem noção do tempo que a gente leva encarnado aqui. Para que a gente vai continuar fazendo essa postergação, né? Protelando. Então, são coisas, são pontos que a gente sempre tem que repensar. Né? Até quando eu vou ser orgulhosa? Até quando isso vai me adiantar? Se orgulho é uma coisa que eu vejo em mim, então não está na hora de eu trabalhar isso? Vou esperar isso até quando? De que forma eu posso começar a trabalhar isso? Então a gente tem que estar sempre pensando nessas pequenas coisas, como o Alciné sempre fala, na pedrinha pequena que está lá no sapato. A gente tem sempre que pensar na pedrinha pequena do sapato e ver como que a gente pode começar a sair dessa adolescência, né? Porque eu acho que a gente está na adolescência espiritual, a gente é sempre rebelde, revoltado, tudo rebelde sem causa, tudo tá ruim, nada tá bom, a gente que sempre tem razão, o outro nunca tem. É igual o adolescente rebelde. Então, até quando a gente quer viver nessa adolescência, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Até mesmo para poder aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Olha só que, em meio a isso tudo que estamos passando, olha o tanto de benesses que a gente recebe na nossa casa, né? Olha o tanto de recursos, de estudo que o mentor tem nos oferecido. Nós temos estudo na casa, por mais seja virtual, né? Mas todo dia, todo dia. Nós tivemos amparo espiritual todos os dias, desde que a nossa casa física está fechada. Não que não haja antes, sempre houve. Não que não houvesse antes, sempre houve. Mas assim, para que nós não tivéssemos a sensação de desamparo, porque infelizmente nós não temos ainda essa percepção aguçada do amparo espiritual, olha o tanto de coisa que está sendo provida para a gente, tanto de alimento. Então vamos, né, aproveitar melhor tudo isso que nos é oferecido para mudar essa nossa realidade espiritual. Ou pelo menos tentar. 192. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nesta vida, todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Então vamos supor, eu sou um aluno muito bom no primeiro ano do ensino médio, que hoje eu já não sei mais o que é, cada de muda. Eu posso então pular o segundo ano e ir para o terceiro ano? Ou então eu posso pular tudo e ir direto para a faculdade? Não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Então, mais uma vez, olha só como nós ainda estamos nessa ignorância, né? Como ainda há escama nos nossos olhos. Tomando o nosso mentor como exemplo. Olha como ainda há escama nos nossos olhos. Nós ainda não estamos nem preparados para conhecer certas qualidades. Para a gente ter noção que nós ainda temos uma estrada a caminhar. Então não tem como a gente pular de fase, pular de ano. A gente tem que cumprir todos os anos para a gente se preparar para ter conhecimento, poder ter conhecimento destas coisas. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma, também, o doente tem de passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade, ratificando sempre a necessidade desses dois conhecimentos, né? Que
deveriam andar juntos, mas que a gente acaba tomando essa vertente de por hora desenvolver mais um lado e por hora desenvolver mais outro. Então, nós temos na nossa encarnação, isso é colocado até em alguns livros, essa necessidade de desenvolver esses dois lados, né? Esses dois caminhos. Tanto que, por vezes, alguns espíritos desenvolvem muito na parte da ciência, depois tem que reencarnar em condições bem mais humildes, materialmente falando, para poder desenvolver um lado moral que ficou pendente, às vezes com relação ao dinheiro, à matéria, porque era muito apegado. E também temos que colocar de outra forma, né? Aqueles também que nascem de maneira materialmente muito abastada, mas que isso acaba que deveria ser uma prova e a pessoa usar isso para seu desenvolvimento moral e acaba fazendo mau uso. Então, às vezes, aquela pessoa tem muito conhecimento, mas não desenvolveu essa parte. Ou, às vezes, tem muito conhecimento moral, mas não teve oportunidade de desenvolver na parte da ciência. E aí, da ciência, né, que é tão necessária também para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento. E aí, acaba tendo que reencarnar para poder angariar mais conhecimento nessa parte. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Então, tudo isso que a gente tem que enfrentar na nossa vida atual, nada mais é do que reação de uma ação que nós tivemos no passado. Tudo isso que nós passamos agora, né, é como resultado dessas coisas que nós fomos deixando para trás, que nós não fomos desenvolvendo e que hoje estamos aqui tendo todo esse aparato, esse aporte para poder desenvolver essa parte, né? E eu acho que é isso que dá esperanças para a gente todos os dias, né? De seguir, de buscar sempre o melhor. Ter sempre essa percepção de pararmos de olhar o copo pela metade, né? Ah, esse copo tá meio, tá pelo meio. Não, o copo já tá na metade, olha que bom. Ele já foi mais baixo, se hoje ele tá em 50%, ele já foi 30% um dia. E hoje a gente está em 50%, então vamos lá, o que falta para a gente encher mais um pouco esse copo, né? E a gente tem aparato todos os dias para encher esse copo. Nem que seja de gotinha em gotinha. É de gota em gota mesmo. É assim como a gente faz diminui o gasto d'água, por exemplo. Às vezes é uma torneira pingando dentro de casa. Se você botar um pote ali, você vai ver o quanto aquele pote enche rápido. Só com aquela gotinha. Remédios em gota, olha só, às vezes 20 gotinhas, 15 gotinhas. A diferença que faz no organismo da gente. Que numa proporção a gente acha que são só 10 gotinhas para um corpo desse tamanho. Olha a diferença que faz. Então é de gotinha em gotinha, de pouquinho em pouquinho, que no nosso dia a dia a gente vai melhorando, alcançando esse desenvolvimento. 192A. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Então, a gente consegue hoje agir de forma que a nossa vida futura não seja tão penosa como que a gente passa hoje? Os irmãos respondem: sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Então, olha só que esperança boa que a gente recebe, né? Que luz de esperança que a gente recebe. Sim, a gente consegue abreviar e por vezes, não ter que passar mais por certas dores. Mas isso depende muito do que a gente vem fazendo agora, para que a gente não carregue isso, né? A lei de ação e reação. O que eu estou fazendo aqui hoje, que pode refletir também ainda nessa vida,
que se porventura não acontecer nessa, pode acontecer em outra. Então, o que dá para mudar hoje para a gente não sair carregando esse tipo de dor para outra encarnação? E aqui, mais uma vez, o irmão colocando que só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Nós já conversamos até sobre isso aqui no estudo, já tivemos essa troca da importância da gente fazer, da gente ter a ação. Quando a gente fala, por exemplo, do bem e do mal, a gente sempre tem a ideia de que... Com licença, irmão. A gente sempre tem a ideia de que, mas hoje eu não faço mais o mal. Ótimo, muito bom. E o que você faz em contrapartida? Se você não faz mais o mal, mas o que você faz de bem, de bom? Porque aí a gente ficar parado é negligenciar, é fechar os olhos. E o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Fica difícil realmente quando a gente fecha os olhos e não quer enxergar o que a gente precisa fazer para melhorar. Então, pensar no nosso esforço e não sermos negligentes, de não ficar deixando para depois. Não deixar para começar a dieta na segunda. Comece amanhã. Né? Que tipo de reeducação a gente pode trazer para o nosso amanhã enquanto espírito? O que dá para melhorar? No dia a dia, no hábito, no pequenininho. É a partir daí que a gente começa, né, a abrir o olho. Irmãos, faltam 10 minutos para o encerramento do estudo. Eu acho que ninguém fez nenhum comentário, pelo menos não apareceu nenhuma notificação aqui para mim. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, fiquem à vontade. 193. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Em termos de posição social, sim, como espírito, não. Isso já nos foi colocado outras vezes em outros estudos, né? Que o que nós já avançamos, nós não regredimos. Até nisso Deus é misericordioso. Que o que a gente já conseguiu avançar, a gente não regride. Mas, em compensação, se a gente não mudar nada, né, nós nos tornamos o negligente da pergunta anterior. Então, por isso que é importante a gente estar sempre nessa busca da modificação. Interessante que eu estava relendo esse tópico hoje, e me lembrou muito da palestra que a Ana Clara fez ontem, né? Porque por mais que o tópico seja a transmigração, que é falar da reencarnação, do espírito mudar de um corpo para o outro, em atendimento à necessidade do nosso desenvolvimento, nossa busca pela perfeição, nós vemos também a necessidade dessa mudança interna, da mudança das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Então, me lembrou realmente muito o estudo de ontem. 194. É possível, em uma nova encarnação, que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Ou seja, um celerado de uma pessoa que cometeu crimes de morte ou de violência? Não, visto que ela pode degenerar. Não pode degenerar. Então, os irmãos ratificam aqui o que foi dito na questão 193. A gente não regride espiritualmente. A gente pode até estacionar, mas regredir, não. Então, por mais que a gente possa até vir a gente possa reencarnar, a gente já possa ter cometido esse erro em uma outra encarnação, mas de acordo com as minhas encarnações, eu fui evoluindo. E em outras encarnações, isso quer dizer que eu vou, em algum momento, ser novamente um criminoso desse tipo? Não, porque eu já passei dessa fase. Independente de eu trocar de corpo ou não, essa modificação já foi feita no meu espírito. Na verdade, nós já conseguimos fazer essa modificação espiritual, porque nós é que conseguimos fazer isso. 194A.
A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa. Antes de eu ler a nota, quando eu li essa questão, eu fiquei pensando até nas vezes que a gente acaba apontando o outro com relação a crimes tão perversos que nós vemos, e não só de crimes civis, digamos assim, né, crimes que a gente acompanha na televisão pela lei do homem, né, mas também dos crimes que nós acabamos cometendo e que não são tidos pela lei do homem como crimes, mas que hoje, tendo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que não é certo. Então, por vezes, a gente aponta isso no outro e a gente não sabe de onde a gente veio. Eu lembro que uma vez eu estava correndo com uma amiga e aí eu falei com ela, eu apontei para uma pessoa e falei assim, olha o tamanho daquele ser humano lá. Era uma pessoa assim, com porte bem atlético e estava junto com a gente, mas estava na mesma reta que a gente, na mesma direção, mas já estava bem cansado. Aí eu apontei e falei assim, lá, já está morrendo, né, assim, arfando. Aí ela olhou para mim e falou assim, você não sabe de onde ele veio. Você não sabe o que ele estava fazendo antes. Realmente, eu não sei qual foi o ponto de origem dele. Então, quando a gente aponta para o outro, a gente nunca sabe qual foi a nossa origem. Porque é muito fácil, hoje, a gente ter esse tipo de julgamento da atitude do outro. Não estou dizendo que a gente não deve ter consciência do que é certo ou errado. A gente tem que ter consciência, sim. E procurar sempre fazer o certo. E eu sei que isso é difícil. Seria hipocrisia me dizer que é fácil, porque não é. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. O fato de a gente saber que o outro fez algo errado, inclusive com crimes absurdos que nós conseguimos identificar hoje, não quer dizer que a gente não tenha feito antes. E que na época que a gente fez, a gente não considerava algo banal. E se a gente hoje está nesse nível de conhecimento, é porque a gente se arrependeu. O que a gente sempre espera do outro, que o nosso Pai Jeová espera isso dos seus filhos, né? Um arrependimento, e não só arrependimento, mas esse afã, essa vontade de mudar, de receber a recompensa, né? Como é colocado aqui pelos irmãos. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem na categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. Que é aquela necessidade, né, que eu citei mais cedo, que às vezes a gente precisa vir numa situação materialmente mais humilde para desenvolver algum outro grau moral nosso, que às vezes só se desenvolve nesse meio, infelizmente, porque nós não aproveitamos alguma oportunidade anterior de desenvolver de outra maneira. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário, e vice-versa. Por quê? Entre os homens, as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, voltando aqui um pouco. Entre os homens, as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Isso quer dizer que é uma cláusula, digamos assim, que não se quebra, né? Uma cláusula pétrea, algo que vale para todos? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que geralmente acontece de pessoas que têm um grau muito elevado não ter um desenvolvimento moral tão elevado. Mas hoje, né, e se a gente considerar também o tempo que o Livro dos Espíritos foi escrito e aonde nós estamos caminhando hoje, no terreno que nós caminhamos hoje, nós conseguimos ver que há muitas pessoas também hoje, graças à misericórdia divina e aos planos de reencarnação,
Há muitas pessoas hoje com condições e que também têm esse grau moral um pouco melhor do que o que nós tínhamos antes. Nós sabemos que, principalmente aqui no nosso país, nós vemos muitas pessoas não só com condição financeira, mas também com poder, agindo de forma equivocada. Mas também sabemos que há muitas pessoas que estão nesse mesmo patamar e que conseguem usar disso não só para o desenvolvimento moral, mas também para auxílio ao outro. Quantas vezes nós vemos artistas e empresários que montam projetos sociais ou campanhas nas mídias em prol de um movimento para ajudar pessoas, animais, meio ambiente. Então nós já vemos também que hoje nós passamos por uma fase um pouquinho diferente. Mas que de qualquer forma, é sempre bom lembrar que ser abastado, ter muito dinheiro ou ter muito poder é sempre uma provação muito grande. A gente sabe que a miséria é algo muito triste, principalmente quando restringe a pessoa do alimento, né, a fome. Isso é muito, muito triste, não tem nada que se compare a isso, né? Mas a riqueza também é uma provação muito grande, porque te dá muitas possibilidades. Então, você começa a achar que você pode tudo e acaba se comprometendo demais, né? E o fato dessa pessoa ter muito dinheiro não tem a ver com o fato dela ser moralmente elevada. 195. Se bem que já são 8h59. Vou ler 195 para a gente encerrar. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho, sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? Então, assim, eu posso ser teimoso pensando que eu vou ter uma outra oportunidade, uma outra possibilidade de me melhorar? Quem assim pensa não acredita em nada e a ideia de um castigo eterno não o reprimiria mais que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele, e essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivessem empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como dizes, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal o que o levara a sentimentos opostos em uma nova existência. Quando a gente entra na erraticidade, é que a gente consegue perceber o que a gente deixou para trás de oportunidade, né? Então, para quem tem essa ideia de que adianta eu ficar, vou deixar isso para outra encarnação, eu sou cabeça dura mesmo, então, olha só, né? É um pensamento tão, com perdão da palavra, ignorante, mas ignorante no sentido assim, de não raciocinar sobre a oportunidade que se está tendo. É assim que se realiza o progresso, e essa razão porque na Terra tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem experiência de que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, está nas nossas mãos, né, essas atitudes, essas ações que podem trazer esse progresso espiritual mais rápido. Uma notinha aqui. O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais rápido possível. Aquele que se acha convencido de que as tribulações desta vida são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia
o desviará mais depressa da senda do mal, de que é do fogo eterno, em que não acredita. Então, assim, da mesma forma que na vida material a gente está sempre em busca do melhor pra gente, não digo aqui só de dinheiro, tá, irmãos? Mas assim, às vezes a gente quer fazer uma outra faculdade, a gente quer trocar de emprego, não só pela quantidade de dinheiro, mas hoje a gente vê muito, por exemplo, falar de qualidade de vida. Às vezes eu quero trocar de emprego para ganhar a mesma coisa, fazer a mesma atividade, mas eu quero que eu tenha um pouco mais de tempo para estar com minha família, para cuidar de mim, para cuidar do meu cachorro, para eu conseguir estar mais presente no grupo. Assim também a gente tem que pensar espiritualmente, né? Essas pequenas melhorias, esses pequenos esforços que a gente pode fazer para estar evoluindo espiritualmente, porque está tudo nas nossas mãos. Os recursos nós temos. É fácil? Não, não é fácil. Saber abrir mão de coisas ainda que desse mundo que a gente vive ainda é muito complicado, porque a gente ainda alimenta as nossas paixões, não é fácil. Eu, pelo menos, não considero. E acho que seria até hipocrisia da minha parte dizer que é, porque não é. E acho também complicado quem não consegue enxergar ainda esses pontos de melhoria que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para poder ir progredindo aos pouquinhos. Ter um pouquinho mais de observação no nosso caminhar, nas nossas ações, para a gente conseguir ir limpando a nossa estrada, né? Tirando os espinhos da nossa estrada, para que a nossa estrada no futuro, não só em outra encarnação, mas ainda nessa, a gente consiga ter um pouquinho mais de flor, que seja um pouquinho mais perfumada. Enfim, já passou da nossa hora. Muito obrigada aos irmãos que auxiliaram o nosso estudo hoje. Ana Laura, com as orações e os hinos. Muito obrigada. Sempre atendendo meus pedidos. Ao nosso irmão José Martins, com o nosso versículo, muitíssimo obrigada. Saudades, querido irmão. E a nossa irmã Ana Clara, que me ajudou muitíssimo hoje, me socorreu. Muito obrigada também aos nossos irmãos espirituais que estão sempre presentes no nosso estudo, ao nosso mentor Paulo de Tarso, ao nosso mestre Jesus, por essa oportunidade maravilhosa que é estarmos aqui juntos nessa noite. Muito obrigada a todos. Espero que tenha sido esclarecedor. Uma boa noite. Vou chamar. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei na fuga esconder-me ao longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti.
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensinar-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E assim, Pai amado, chegamos ao final de mais um enriquecedor estudo dessa doutrina de amor e luz. Sabemos, Senhor, que tudo o que temos e somos vem de Ti, Majestade Celestial. Pedimos, Senhor Jesus, que com Tuas vestes de amor e cura, passeie por nosso lar, espargindo em cada cômodo, Senhor, as energias iluminativas para o melhor viver. Também, Senhor, caminhe pelas calçadas, pelas ruas, pelos hospitais, maternidades, asilos, manicômios, presídios, orfanatos, em todos os lugares, Senhor, que estejam precisando do Teu aquecer. Gratos somos, Senhor, pelo Teu chamado ao trabalho. Precisamos tanto. Com imenso amor, Te agradecemos por tudo e pedimos, inunde, Senhor, o nosso ser e esteja em nossa companhia. Que assim seja.